Tem uma igreja de coração grande aqui, agradecendo pela presença de vocês. E eu quero dizer para vocês que vocês sejam bem-vindos, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Dá palmas no nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, nós temos que dar uma notícia, antes de passar para o pastor Marcelo que está ministrando esta noite, é que nosso irmão Almir já está em casa. Glória a Deus. O irmão Almir está em casa. Não tem notícia melhor do que essa. Mas nós temos mais irmãos que precisam voltar para casa. Amém? Amém? Nós temos o Alexandre que se encontra internado ainda. Nós vamos estar com ele amanhã, à noite, da manhã para as terças-feiras, vamos estar ali passando a noite com ele. Eu continuo pedindo à igreja para estar intercedendo e orando, não só pela salvação, não só pela cura do Alexandre, mas pela salvação da família. Amém? Não sei se tem mais alguém internado no nosso meio, nosso desenho. Mas que Deus possa fortalecer esses irmãos, abençoar essa irmã Gleice, o Júnior, a Larissa, amém? E nosso irmão Alvin. Notícia boa. Vamos dormir melhor esta noite, amém? Amém? Pastor Marcelo está aqui nos conduzindo a palavra esta noite. Também lá na Missão Lopes, tivemos uma onda, foi 2 anos de Missão Lopes. Muito maravilhoso, você tem que culto. O louvorzão lá que está agora, era o pastor Ana dançou. Louvorzão lá, pastor Marcelo. Foi assim, bem pegado mesmo. E hoje nós estamos tendo lá com batismo. 6 pessoas batizando lá. Olha logo semeando em outros territórios. Que Deus amplie, em nome de Jesus, a nossa visão, nossa fé, em nome de Jesus. Você tem que mostrar cá, mas você não está bonitão de ternos. É que vocês vieram aqui, viu, hoje? Pai, nós oramos, abençoamos o Marcelo, em nome de Jesus. Eu posso conduzir o teu cérebro com sabedoria, com entendimento. Ó Deus, que a palavra sobre o louvor dos teus lábios, seu coração, possa ser transmitida a nós nesta noite. Nós recebemos com prazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está preparado aí para ouvir uma palavra abençoada? Amém. Uma palavra cristocêntrica, amém? Amém. Glória a Deus. Muito feliz, quero agradecer a Deus em primeiro lugar pelo privilégio, depois a amada igreja. Feliz demais, irmãos. Está ali nossos amados irmãos, minha amada esposa, nossa amada igreja. Temos motivos de agradecer, tem ou não tem, queridos? Amém. Temos ou não temos? Deixa eu ver. Cadê aquela expectativa? Temos ou não temos? Amém. Glória a Deus. Mas eu orando e pedindo a Deus uma palavra para essa noite, e Deus me trouxe uma palavra muito forte. Aliás, tudo que Deus fala é tão forte. E nessa noite nós vamos talvez falar um pouquinho daquilo que é pouco falado na igreja. Quando eu estava orando para trazer uma palavra, eu percebi que fala-se muito da bondade de Deus, e de fato Ele é. Fala muito da compaixão de Deus, e de fato Ele é. Ele é bom, Ele é compassivo, Ele é perdoador, Ele é Pai, Ele é tudo de bom e mais um pouco. Mas quando olhamos as Escrituras, nós às vezes retiramos delas só aquilo que é bom, só aquilo que nós achamos um conforto. Mas a mesma palavra que diz que Deus é bom, é a mesma palavra que diz que Deus é severo. Eu queria que você abrisse comigo Romanos, capítulo de número 11. Romanos, capítulo de número 11, o verso de número 22. Nós vamos perceber que a Bíblia diz de forma clara: Deus é bom. Mas muitas vezes nós não ouvimos a mensagem da severidade de Deus. Em Romanos capítulo de número 11, quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos romanos, ele está falando aqui exclusivamente para os judeus no primeiro momento, e ele diz assim de forma muito clara, em Romanos 11, 22, a Bíblia diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considerai, pois,
bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres doutra sorte, também tu serás cortado. O texto diz no primeiro momento: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Que dia que você já viu um louvor falando da severidade de Deus? Que dia que você já viu um tema falando da severidade de Deus? Porque o mesmo tanto que Deus é bom, é o quanto Deus é severo. E não pensa você que a severidade dele é porque ele é ruim, porque ele é bom. Mas o caráter dele, a justiça dele, a santidade dele trabalha nesses dois ângulos. Ele trabalha na bondade e ele trabalha na severidade. Só que às vezes nós só queremos assim: eu posso pecar porque Deus é bom, eu posso ficar mais ou menos porque Deus é bom, eu posso levar uma vida mais ou menos porque Deus é bom. Mas por que nós esquecemos, ou talvez nem reparamos, que o texto diz que o mesmo Deus bondoso é o mesmo Deus severo? E é isso que nós vamos falar nessa noite. Uma vez que Deus é severo, irmãos, uma vez que Deus ele não brinca, eu quero te lembrar que Deus ele não brinca de ser Deus. Jesus não brinca de ser Salvador, e o Espírito Santo não brinca de ser aquele que conforta, aquele que convence. Nós precisamos entender que não há espaço para brincadeira no Evangelho. Não há espaço de achar que porque Deus é bom, eu posso levar uma vida mais ou menos, porque afinal de contas Ele é bom. Mas o texto diz que também Ele é severo. E quando olhamos a Bíblia, querido, você abre comigo em Mateus 5,37. A palavra de Deus diz em Mateus 5, no verso de número 37. Às vezes nós brincamos de ser cristãos, brincamos de ser filhos de Deus, mas o Deus que é bom, Ele também é severo. Mateus capítulo 5, verso de número 37, Ele vai dizer assim, de forma muito clara, o Senhor Jesus pregando o sermão do monte, e Ele vai dizer assim, que o nosso dizer tem que ser sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Querido, observa que Deus não trabalha com mais ou menos. Deus não trabalha com em cima do muro, porque nem muro tem. Deus não trabalha de uma forma, eu sou bonzinho e você pode viver uma vida de qualquer jeito, porque afinal de contas eu sou bonzinho. Não. Deus não é bonzinho. Deus é bom. E há uma diferença entre bonzinho e bom, porque bonzinho é aquele que deixa você fazer tudo, mas bom é aquele que conserta, corrige e chama a atenção de quem ama. E quando nós entendemos essa verdade, querido, não existe espaço para viver uma fé quase convertida, quase sou filho, quase conheci Jesus, quase obedeci, quase vivi. Não existe espaço por quase. E quando caminhamos ainda em João capítulo de número 12, João capítulo de número 12, o verso de número 46, João capítulo de número 12, o verso de número 46, a Bíblia diz de forma muito clara, quando o Senhor Jesus ele está ensinando ali exatamente sobre a incredulidade dos judeus. E quando chega aqui em João 12, verso de número 46, o Senhor Jesus diz assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim vive mais ou menos. A fim daquele que vive em mim vive quase uma fé. É isso que está escrito aí? Aquele que vive em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, Jesus não está brincando de ser Salvador, Ele não está brincando de ser aquele que ensina e exorta, Ele não está em cima do muro, porque como eu disse há pouco, nem muro tem. E nós precisamos nos posicionar, porque ultimamente, irmãos, tem muitas pessoas vivendo no quase,
quase converti, quase congreguei, quase amei, quase, mas não existe espaço por quase. É sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. E quando abrimos em Efésios, capítulo de número 5, Efésios, capítulo de número 5, o verso de número 8, Efésios, capítulo de número 5, o verso de número 8, mais uma vez, a palavra vai falar sobre a necessidade de mudança. Uma vez que estamos em Cristo, não há espaço de viver no quase, no mais ou menos. Efésios 5, verso de número 8, diz assim: pois, outrora, ou seja, passado, eres trevas, porém, agora, que dia? Agora, é amanhã ou é agora? Agora, sois luz no Senhor, andai mais ou menos na luz, andai quase na luz, é isso que está escrito aí? Andai como filhos da luz. Ou seja, em nenhum momento a palavra nos ensina a ficar em cima do muro. Não tem como, querido, achar que é cristão, ficar em cima do muro, ficar no mais ou menos, porque a fé cristã não tem mais ou menos. A fé cristã tem mais e menos, mais santidade e menos pecado, mais amor e menos ódio, quase nenhum. Não existe o mais ou menos, o quase em cima do muro. Não existe. Jesus é bom, mas ele é severo. O mesmo nível, o mesmo tanto que ele é bom. Quem já experimentou a bondade de Deus? Deixa eu ver. Amém. Mais uma vez, quem já experimentou a bondade de Deus? Amém. Posso te dar um toque? Não experimente a severidade de Deus, porque a bondade dele, querido, abraça. A bondade dele acolhe. A bondade dele resgata. A bondade dele nos envolve. Mas a severidade dele nos molha. Ele não brinca de ser Deus. Ele não brinca. Querido, quando a Bíblia diz, o versículo mais conhecido é João 3,16. Imagina se lá tivesse escrito assim: porque Deus quase amou o mundo de tal maneira. Se ele tivesse amado quase, todos nós estávamos aonde? No inferno. Se o Senhor Jesus tivesse quase obedecido a Deus, aonde que nós estaríamos nesse momento? Percebe que Deus não trabalha com quase. Deus não trabalha com, olha, quase, hein? Bateu na trave, foi quase. Não, querido. Tudo que Deus faz vai muito além do quase. Deus ama, Deus salva, Deus transforma, Deus corrige, mas sempre de uma forma plena, absoluta e paterna. Agora, qual seria o tema dessa noite? Uma vez que nós já entendemos que Deus ele é bom, mas esse mesmo Deus que é bom ele também é severo. E nessa noite eu quero falar o perigo do quase. O perigo do quase. Como assim? O perigo de viver no quase. Ultimamente, querido, nós estamos vivendo um evangelho tão raso, e algumas pessoas têm escandalizado tanto o evangelho, que nós vivemos no quase, nós vivemos no mais ou menos, nós vivemos nem lá e nem cá, confiando na bondade de Deus. Mas ele é bom sim, só que ele é severo. Ele é bom sim, só que ele é justo. Ele é bom sim, só que ele é santo. Ele tem o céu para nós sim, mas existe inferno para quem brinca com Deus. E quando nós entendemos essa realidade, tudo vai ficar diferente. Quando nós abrimos em Isaías capítulo 59, o verso de número 2, Isaías 59, verso de número 2, o primeiro quase dessa noite que eu queria falar, é que tem gente que fica assim: olha, quase deixei o pecado. Quase deixei o pecado. Se a pessoa diz que quase deixou o pecado, significa que ela ainda vive no pecado. E a pessoa acha que Deus está satisfeito. Olha, quase, eu quase deixei o pecado. Se você quase deixou, você não deixou. E aí que está o problema. Em Isaías 59, o verso de número 2, quantos abriram?
Posso ouvir um glória a Deus? Isaías 59, verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não adianta, querido, quase deixar o pecado. Deixa eu te falar um negócio: 99% de verdade é 100% de mentira. Andar 99% com Jesus é andar 100% com o inimigo. Não existe, querido, quase. Não existe o mais ou menos. E nós lemos o texto dizendo que a bondade e a severidade de Deus, às vezes nós esquecemos da severidade de Deus nessa noite, está dizendo: ei, o quase pode te levar para o inferno. O quase significa que você ainda não teve aquele encontro, significa que você ainda não abriu a mão, porque, querido, pecar nós pecamos. Quem que peca? Eu também peco. Você também peca ou só eu? Deixa eu ver. O problema, querido, é gostar do pecado. O problema é se acostumar com o pecado. O problema é achar que o pecado é tranquilo, afinal de contas Deus é bom. E Deus é bom, eu pequei, mas está tudo bem. Ah, mas o Deus que é bom, Ele também é severo. Porque quando lemos o texto no versículo 2, mas as vossas iniquidades, aqui não diz pecado, aqui diz iniquidade. E aqui tem uma revelação. Porque pecado, querido, é errar o alvo. O alvo é Jesus, e toda vez que eu erro o alvo, eu erro Jesus. Toda vez que eu tiro os olhos de Jesus, eu erro, eu peco. Só que quando o texto diz que é as nossas iniquidades, e o que significa iniquidades? São pecados enraizados na vida de alguém. É quando a pessoa peca, no primeiro momento dói, mas ela peca de novo naquela mesma área, dói menos um pouquinho, e ela vai pecando, dói menos, dói menos, dói menos, dói menos, dói menos. Quando chega num determinado momento, nem dor sente mais. E aí, querido, mas Deus é bom. Qual o problema? Deus é bom, Deus sabe que eu sou fraco nessa área, mas afinal de contas, Deus é bom. Querido, mas existe a severidade de Deus. Não brinque, não deixe que o seu pecado se transforme em iniquidade. Você lembra que Satanás, lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, Satanás, ele é conhecido como uma serpente. Sim ou não? Mas passaram-se 66 livros na Bíblia. Lá em Apocalipse, Satanás é um dragão. Eu quero que você observe, por favor, que aquilo que era pequeno em Gênesis, serpente, cresceu em Apocalipse. Eu quero dizer, querido, que o pecado, ele começa como do tamanho de uma serpente, mas se você for deixar crescendo, vivendo no quase, vivendo no mais ou menos, vivendo em cima do muro, quando você assusta, aquilo que era uma serpente agora vira um dragão. E por isso que nós não podemos brincar com o pecado. Mas Romanos capítulo de número 6, o apóstolo Paulo, ele diz que uma vez que nós estamos em Cristo, nós temos que ter uma coisa muito forte chamada novidade de vida. Romanos capítulo de número 6, o verso de número 1, a Bíblia diz assim, Romanos 6, o verso de número 1, o perigo do quase. Romanos capítulo de número 6, o verso de número 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não é para andar no quase, não é para andar em cima do muro, não é para andar no mais ou menos. O texto diz: assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5:
Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive no quase. É isso que está escrito aí? Vive no mais ou menos. É isso que está escrito aí? Vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que texto, irmão! Deus está dizendo: ei, eu sei que existe um corpo corruptível aí, eu sei que existe uma natureza caída aí, eu sei que existe vontade de pecar aí, só que em Jesus Cristo nós temos poder para não sermos escravos do pecado. O pecado não pode mais nos comandar, o pecado não pode mais reinar na nossa vida. Erramos, mas o que o texto está dizendo é que uma vez nascido em Cristo, uma vez justificado por Cristo, o pecado ele pode até vir, nós podemos até escorregar, mas o detalhe é: eu não posso me conformar com ele, eu não posso brincar com ele. E infelizmente, querido, hoje em dia tem muitas pessoas vivendo no quase deixei o pecado, quase deixei de vir filhos adultos, quase deixei de ser desonesto, quase deixei de agredir não sei quem, quase deixei, querido, quase não adianta nada. Quase casei, fiquei solteiro, quase sobrevivi, morri. Quem está entendendo isso aqui, querido? O quase é algo muito sério, e por isso nessa noite Deus está falando para mim e para você: ei, eu sou bom, mas eu sou severo. Eu sou bom, mas eu sou justo. Eu sou bom, mas eu trago essa palavra nessa noite para que nós, a começar de mim, possamos entender, querido, não existe o quase na fé cristã. Quase sou um bom vizinho, quase sou um bom funcionário, quase sou um bom marido. Que quase é esse, irmão? Que não chega em lugar nenhum. Quase foi gol, o placar ficou o mesmo. Quase passei no concurso, você não entrou onde você queria. O quase te leva aonde? Fala para mim. O quase, na verdade, querido, é algo que vai nos alimentando, que vai nos enganando, e nós estamos achando que nós estamos vivendo bem, que Deus é muito bom, e no quase está bom, e Deus me entende, e é no quase, porque Deus é bom, afinal de contas o quase está ótimo. Mas nós aprendemos essa noite: sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência de quem? É de procedência de quem? Então cuidado, querido. Não vive no quase, porque o inferno vai ser a morada daqueles que viveram no quase. Em segundo lugar, as pessoas, elas quase fui transformado. Tem umas pessoas que falam: olha, quase deixei o pecado, mas em segundo lugar, quase fui transformado.
sabe, quase. Ainda tem algumas coisinhas, se me tacar uma pedra, eu pego duas, porque afinal de contas, você já viu, né? Eu não levo desaforo para casa. Será que é isso que a Bíblia ensina? Será que é isso que a Bíblia ensina, que quase transformar? Eu sou crente, mas não sou trouxa. Eu sou crente, mas não sou bobo. Querido, eu quero te dizer uma frase forte, que quem quer que Jesus ri para você, levanta a mão, deixa eu ver. Quem quer que Jesus ri para você, deixa eu ver quem é. Só 3, misericórdia. Imagina que Jesus está aqui na frente agora, e Ele olhando para você agora. Quem quer que Ele, Jesus, olha para você e sorri para você? Quem quer? Deixa eu ver. Maravilha. Gostoso, né? Ver Jesus aqui sorrindo, sim ou não? Mas segura agora, meu amado Juninho. Para Jesus rir para você, as pessoas vão rir de você. Vou repetir. Para Jesus rir para você, as pessoas vão rir de você. Querido, é viver na contramão do mundo. O Evangelho, querido, é exatamente isso. Qual a parte da cruz que nós não entendemos? Qual a parte do não eu, mas Cristo vive em mim que nós não entendemos? Qual a parte que nós temos que diminuir para que Ele cresça, que nós não entendemos? Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 17. 2 Coríntios 5,17, tem irmão que diz: eu quase deixei o pecado, eu quase fui transformado, eu quase, mas em 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura um dia será. É isso que está escrito aí? Nova criatura é presente, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que quase tudo se fez novo. É isso que está escrito aí? E eis que, mais uma vez, e eis que, mais uma vez, bem forte, eis que, tudo se fez novo. Não é quase tudo, não é mais ou menos tudo, é tudo. E a pergunta dessa noite é: quanto desse tudo falta para ser tudo na minha vida? Vou repetir. Quanto desse tudo falta para ser tudo na minha vida? Irmão, não tem como brincar com Jesus. Eu não consigo expressar, eu sou muito pequeno para falar o que Deus quer dizer aqui nessa noite. O que Deus está dizendo é: pare de brincar comigo. O que Deus está dizendo é: ei, não brinque comigo. O que Jesus está dizendo é: ei, eu não sou o seu coleguinha, eu sou o Senhor dos céus, da terra e debaixo da terra. O que Jesus está dizendo é: não tem mais brincadeira, porque nunca teve. E nós temos que acordar, querido, ao Evangelho sendo ministrado de qualquer jeito, o Evangelho do quase, o Evangelho que tudo pode. Mas Jesus está dizendo: ei, eu sou bom, mas eu sou severo. Talvez você não ouviu essa expressão, a severidade de Deus. A severidade de Deus. Deus é tão severo, irmão, que Ele vai mandar pessoas para o inferno. Já parou a pensar nisso? Já parou a pensar nesse Deus que é tão burro? E de fato Ele é. Mas quem brinca com Ele, querido, o andar é lá embaixo. Quem brinca com Ele não vai desfrutar da vida com Ele. E o problema, querido, é que o quase tem tirado pessoas da presença de Deus. É quase encontrei Jesus, quase congreguei, quase mudei, quase deixei o pecado, quase tenho paciência, quase dizimei, quase ofertei, quase é nada, querido. E você achando que está bom demais. O quase. Aonde que o quase te leva? Fala para mim. Aonde que o quase te leva? Fala para mim. Quase peguei um ônibus. Perdi o ônibus. Quase arrumei um emprego. Continuei desempregado. Vocês estão conseguindo entender? Não podemos brincar com quase, querido. Então tem pessoas que não entendem aonde a palavra de Deus diz: eis que
Qual que é a palavra? Tudo. O irmão, isso é muito forte. Tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo é 100%. Tudo é olhar para Jesus e esquecer do resto. Tudo é tudo. Agora vamos ser sinceros, irmãos. Nós temos vivido esse tudo? Ou melhor, temos buscado pelo menos aproximar do tudo? Tem uma placa ali proibida de estacionar, mas eu vou ali rapidinho, sabe? Porque é rapidinho, não tem problema nenhum. Quase obedeci a lei. O que eu recebi? Uma multa. Olha aí, Jesus, falando. Quase andei na velocidade da via. Olha como é que eu sou um cristão, quase. Quase andei na velocidade da via. Quase. Aí vem um guarda, canetado. E aí o irmão fala assim: teve um levante do inimigo. Levante do inimigo, meu amado. Você vivendo no quase, vivendo em cima do muro, vivendo mais ou menos, e Jesus falando, ei, é tudo! Meu querido, é tudo ou nada. Você não entendeu? É tudo ou nada. Não, você não entendeu não, querido, eu vou falar de novo. É tudo ou nada. Servir Jesus 99% é a mesma coisa de não servi-lo. Quem está conseguindo entender isso? Quase deixei o pecado, quase fui transformado. Quer ver o terceiro? Aperta o cinto aí. Quase perdoei. Epa, quase perdoei. Pisou no meu carro, fez isso e fez aquilo, e aquela lambança. E aí lá em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus ele vai ensinar a mim e a você, os discípulos, em primeiro lugar, a orar. E quando chega em Mateus 6, o verso de número 9 em diante, quantos estão aqui comigo? Quantos estão compreendendo a mensagem? Obrigado, querido. Mateus 6, o verso de número 9. Os discípulos estavam ali, vivendo no quase. Tomé quase acreditou, queria tocar para acreditar. Pedro quase estava seguindo Jesus. No primeiro momento que ele foi pressionado, ele negou. Judas quase andou com Jesus, quase obedeceu Jesus, roubou dele, traiu ele. Você está percebendo que o quase é perigoso? Em Mateus capítulo 6, o verso 9 diz assim: vem comigo. O Senhor Jesus ensinando a orar. E às vezes a gente não entende a oração do Pai Nosso, porque tem gente que acha que a oração do Pai Nosso é para repetir. Mas quem te falou que é para repetir? Se o próprio texto diz que não useis de vãs repetições. Não é errado orar o Pai Nosso, não é errado citar o Pai Nosso, ele é lindo. Mas o que Jesus quis ensinar na oração do Pai Nosso nunca foi repeti-lo, mas foi viver os princípios que está dentro dele. Em Mateus capítulo 6, o verso de número 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas. Se parasse por aqui estava ótimo, mas o Senhor Jesus ele não fica no quase, o Senhor Jesus não fica no mais ou menos. O Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Vamos glorificar aí o Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh glória. O microfone quase funcionou. Está vendo aí, irmãos? Quase funcionou. O sol é só no glória. Forte. Obrigado, meu amado. Está vendo, querido? O microfone quase funcionou. Ficou sem som. Olha Deus falando aí. Mas Mateus 6, verso de número 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas. Até aqui vocês entenderam, sim ou não?
Mas é interessante que tem uma condição. E o texto diz assim: assim como, olha que poderoso isso aqui, assim como nós temos perdoado aos nossos, é como se Jesus estivesse explicando assim: olha, você quer receber perdão de lá para cá? Então você tem que doar esse mesmo perdão daqui para lá. Querido, não tem como ficar no quase. A metade, quase o Pai Nosso todo eu vivo. A parte de me perdoa eu quero, eu dou. Mas a parte que eu tenho que perdoar não, essa é pesada para mim, então eu vou ficar no quase. E meu amado, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 18. Às vezes a gente pensa assim: qual que é o meu ministério? Qual que é o meu chamado? Mas o seu chamado, querido, é ter paz com o seu irmão, você sabia? 2 Coríntios 5, o verso de número 18, acompanhe comigo por favor. 2 Coríntios 5, o verso de número 18 ao 20, você vai perceber que o nosso chamado é viver em paz com os nossos irmãos, o poder da reconciliação. E o texto diz assim, em 2 Coríntios 5, o verso de número 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O que significa isso? Reconciliação é fazer as pazes. Então Deus está dizendo: sabe qual que é o seu ministério? Fazer as pazes. Como é que é? O seu ministério é fazer as pazes. Se você está cantando, ministrando, pregando e fazendo alguma coisa na igreja e não está exercendo o ministério primário, que é fazer as pazes, você está no quase. Quase. O versículo de número 19 diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o quê? A palavra da... Meu Deus, não é só um ministério, não. Eu tenho o ministério de fazer as pazes, e eu tenho a palavra de fazer as pazes. E o texto continua, olha o versículo 20: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com quem? Reconcilieis com quem? Você percebeu que os dois versículos anteriores está falando para a gente reconciliar com o irmão, sim ou não? Porque se não haver reconciliação com o irmão, não tem como ter reconciliação com Deus. Quando o Senhor Jesus ele morre na cruz, é Deus, presta atenção, é Deus, é Jesus ligando o homem a Deus e o homem ao seu próximo. Aleluia. A fé cristã, querido, é Deus perdoando os homens e os homens perdoando uns aos outros. Porque quando Jesus ele é anunciado, a Bíblia diz assim: olha, glória a Deus nas alturas. Olha o que está escrito na sequência: e paz entre os homens. Qual que nós vivemos? Vivemos no paz. O irmão fez isso, o irmão fez aquilo, o irmão fez aquilo. E quando perdoa, ainda fala assim: olha, perdoei ele para lá e eu. Vamos falar junto? Perdoei ele para lá e eu. Mais forte, ele para lá e eu. Imagina se Jesus falasse isso, irmão: te perdoei, você para lá e eu para cá. É forte, igreja. O evangelho do quase não é o evangelho da Bíblia, querido. E deixa eu te dar um toque. Deixa eu contar uma parábola pesada. Eu posso contar uma parábola pesada? Só 3, então não vou contar. Amém? Posso contar uma parábola pesada? Então vamos lá. Forte. Imagina um pai que tem um filho. Um filho que ele amava, um filho que ele abraçava, um filho que ele dava tudo do bom e do melhor. E numa certa noite o filho estava lá dormindo no seu quarto, na sua caminha, tranquilamente. De repente entra um ladrão nessa casa, invade a casa,
machuca o menino, mata ele aos pedacinhos, cortando o pé, cortando o braço, e vai aquela morte terrível. E aí a pergunta que eu te faço é: como pai, como mãe aqui nessa noite, tem como perdoar esse cara? Tem como perdoar esse cidadão? Talvez você pense assim: olha, eu quero que aconteça a mesma coisa com ele. Ou talvez você pense assim: ele para lá e eu para cá, ainda achando muito santo ainda, no sentido assim, que ele vai para a cadeia, eu estou aqui, mas daquele jeito, se dá oportunidade, ainda faz a mesma coisa. Porque agora eu vou piorar um pouco a palavra. Você teria coragem de pegar esse assassino que acabou de cortar em pedacinho o suposto filho aqui da parábola? Você teria coragem de falar com ele aqui: faz o seguinte, vai embora, não? Já que meu filho morreu, está aqui os pedacinhos, o quarto dele vai ficar vazio, dorme aqui no quarto dele. Quem teria coragem? Eu sei que é forte, quem teria coragem? Então você está dizendo para mim que você não tem coragem de dividir o teto da sua casa com o assassino do seu filho. É isso que você está dizendo para mim, sim ou não? Agora presta atenção, querido. Deus é tão Deus que todos nós, com os nossos pecados, matamos o filho dele. E ele é tão Deus e não vive no quase, que ele não divide o teto do quarto, ele divide a eternidade com aqueles que mataram o filho dele. Porque ele não vive no quase, ele não vive no mais ou menos. Eu sei que humanamente é difícil o que eu estou dizendo aqui, querido, mas eu quero que você entenda quem é esse Deus que é tão bom, que de bom ele é severo. Quem está conseguindo entender isso? Ele é Deus, querido, e ele não brinca. A Bíblia diz que ele moeu Jesus, agradou moer Jesus para salvar a mim e a você, para dividir o mesmo céu, para dividir a mesma eternidade. Ele teve que entregar o seu filho. Imagina você, querido, andando na sua casa, encontrando com o assassino do seu filho. Toda vez que você olhasse para ele, você lembrava daquela tragédia, sim ou não? Imagina Deus, querido, no céu, eu e você andando em ruas de ouro, encontrando eu, você, todos nós. E quem que nós éramos? Aqueles que mataram o Filho de Deus. Ou seja, sabe o que o céu é? O céu é um ambiente de homens e mulheres que foram perdoados por um Deus que é bom. Quem está entendendo isso aqui, querido? Isso é muito forte. Mas não brinque com Deus. Quase deixei o pecado, quase fui transformado, quase perdoei meu irmão. Mas em quarto lugar, querido, quase estudei a Bíblia. O irmão não precisa levantar a mão. Se você não aprendeu mais um versículo esse ano, nós estamos em agosto, né? Se você não aprendeu nem mais um versículo esse ano, eu quero que você faça a sua autoavaliação aí. Você está vivendo certinho ou está vivendo no quase? Não, você não entendeu. Talvez se eu te perguntar a escalação do time dos que você ama, você fala ele todo. Sim ou não? E não precisa ser desse ano, não. De 2020, 2010, 1990. Você sabe a escalação. Mas quantos versículos nós decoramos esse ano? Eu não decorei nenhum, né? Porque afinal de contas, você sabe como é que é, né? Não sei como é que é, não, irmão. Porque o Evangelho, ele tem ficado de lado. As pessoas vêm para a igreja e não entendem nada de Bíblia. Ninguém quer conhecer Escrituras. Ninguém quer mergulhar na palavra. Ninguém quer conhecer Deus. Quem está entendendo? É só Deus me perdoe, que parece que é uma fachada. Eu tenho que ir um compromisso social, porque se eu não for pegar mal, eu tenho que ir, eu tenho que ensinar os meus filhos, porque eu tenho que estar presente e tal. Mas o que adianta eu vir, querido, e viver no quase? O que adianta eu vir aqui, ouvir uma palavra dessa e chegar em casa, quase tratei bem a minha esposa, quase respeitei o meu marido, quase obedeci meu pai, quase vou ser honesto essa semana,
Quase. O que adiantou isso, irmão? O que adianta, querido, vir na igreja e viver no quase? Às vezes você olha para a sua vida e fala, não mudou nada. Mas claro que não mudou nada. Porque viver no quase é viver no nada. E nada vezes nada é igual. Olha como é que a igreja entende matemática. Nada vezes nada é igual. Então, querido, quase estudei a Bíblia. Sabe tudo de tanto assunto, mas não sabe quase nada das Escrituras. E quando eu falo decorar, não é só o ato de decorar a Bíblia, nem isso que eu estou dizendo, não, querido. É vivê-la, é praticá-la, é buscar cada dia mais se aperfeiçoar. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Porque afinal de contas, o que Deus deixou para mim e para você é a palavra. Se eu não conheço a palavra, eu não conheço o Deus da palavra. Se eu não conheço a palavra, como que eu vou viver a altura da palavra? Se eu não conheço a palavra, como que eu vou colocar em prática a palavra? Eu não conheço, como é que eu vou colocar em prática? E aí o que eu vou viver? No quase. Quase decorei João 3,16. Quase decorei um versículo da Bíblia. Quase decorei, quase estudei, quase frequentei, quase. Imagina se Jesus virar para mim e para você assim, olha, quase te levei para o céu. Quase você subiu comigo. Quase você conheceu as ruas de ouro. Quase você vai ter as bodas do Cordeiro. Quase te chamei de noiva. Quase te busquei. Quem gostaria de ouvir isso de Jesus? Deixa eu ver. Alguém gostaria de ouvir isso dele? Quase te levei. Quase te busquei. Quase você veio comigo. Querido, olha que tragédia essa frase. Se Jesus falar quase você veio, você foi direto para outro lugar. Simples assim. Porque não existe o quase. Quantos estão aqui? Quantos estão aqui? Amém. Mas em quinto lugar, querido, quase testemunhei. Quase testemunhei. Querido, você sabia que no nosso meio, infelizmente, quando eu falo meio cristãos, as pessoas não mais respeitam a gente no sentido de credibilidade? Alguém sabia disso? Se o pastor vai alugar um imóvel, irmãos, o imóvel é 3, 4 vezes mais caro para ele. Sabe por quê? Porque muitos por aí não pagam nem o aluguel. Muitos por aí que devem os outros, não vivem o evangelho, vivem no quase, vivem no escândalo, vivem na lambança, vivem no pecado. E às vezes, como, querido, que nós vamos falar de um Jesus se o líder vive no quase? Igrejas fazendo gato em luz, pastores que devem todo mundo, que vivem no quase fui fiel à minha esposa, quase fui honesto com a igreja, quase amei, quase. Se é quase, querido, está abraçado com quem? Com o inimigo. E Deus ele espera que eu e você possamos ser testemunho, irmão, lá no seu serviço, amanhã. Será que quando a pessoa olhar para você, ela vê alguém que realmente vive tudo ou vive no quase? Será que você é quase pontual ou você é totalmente atrasado? Será que você é quase um bom funcionário ou é totalmente desleixado? Que evangelho é esse, irmão? Que nós não ligamos para o nome, para o caráter, para a credibilidade, onde a Bíblia diz que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. E o que tem de gente com nome sujo, escandalizando, vivendo uma vida mais ou menos, e vem para a igreja, a bondade de Deus, Deus é bom! Ele é, mas ele é severo. Ele é, e a própria Bíblia vai dizer, ai daquele que pelo qual o escândalo vier. Seria melhor colocar uma pedra de moinho, 1 tonelada, amarrar no pescoço e se lançar no mais profundo mar. Está percebendo que Jesus não está falando, ai que bonitinho, ele está no quase, então não vai ficar à vontade. Não existe quase, irmão. É sim, sim, não, não. Ou é ou não é. É tudo ou é nada.
o que falta, porque o batismo é sério, e você sabe que minha vida está no quase, e aí como é que fica? Aí como é que fica, irmão? Querido, a Bíblia diz lá em Marcos 16, todo aquele que crê e for, todo aquele que crê e for, o que vai acontecer com ele? E por que muitos não batizam ainda? Eu sei por quê, por causa do quase. Quando eu melhorar, eu batizo. Quando eu sair do quase, eu vou batizar. Porque afinal de contas, o batismo é muito forte. E eu tenho que melhorar. Eu tenho que sair do quase. Você já tinha que ter saído dele há muito tempo, meu querido. E posso te dar um toque? Dificilmente você vai sair do quase para batizar. Porque o batismo não tem milagre, poder nenhum no sentido natural, querido. É um símbolo, é uma ordenança. Claro que nós temos que batizar, que é uma ordenança de Jesus Cristo, amém? Mas aquela água não vai te transformar não, querido. Quem te transforma não é a água do batismo, é a água da palavra. Não, você não entendeu? Tem gente que acha que ao mergulhar ali, houve um milagre. Não houve um milagre nenhum, querido, ele é só um símbolo. Você apenas mergulhou num símbolo, numa obediência, uma ordenança de Jesus, é claro, aonde você está falando, olha, eu morri no mundo e nasci de novo para quem? É isso que é o batismo, deve se batizar, é uma ordenança de Cristo. Mas escuta, o batismo não tem poder de mudar a sua vida não, querido. Quem muda a nossa vida é Jesus. Quem muda a nossa vida é a palavra. Quem muda a nossa vida é viver e praticar aquilo que Jesus está ensinando. Quem está aqui comigo? E por último, querido, eu queria dizer para você o último quase, um dos mais fortes, eu deixei por último, é claro. Quase entrei no céu. Quase entrei no céu. Todo mundo conhece João 3,16, não conhece, irmãos? Olha como é que nós somos bonitinhos. João 3,16, de qual 2, 3? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17? Não, acho que os irmãos não ouviram. E o 17? Ô, irmãos, o 17 também? Não, então vai ficar mais leve, O 18. Uai! Pastor, você está no quase não, olha aí, forte. Irmãos, nós amamos esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele quase amou, ele amou. Ele quase entregou o filho, ele entregou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a... Agora no 17. Leia comigo, acompanhe comigo. Eu quero que você tenha o deleite de ver o que a Bíblia vai dizer. Versículo de número 17, João 3,17, caminhando para o fim. O perigo do quase. O perigo do quase. João 3,17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que maravilha! Olha a bondade de Deus aqui escancarada. Só que o versículo 18 mostra a severidade de Deus. Olha o 18: quem nele crê não é julgado. O que não crê, não, acho que vocês não entenderam. O que não crê, olha o que o texto está dizendo. O que não crê, um dia vai ser julgado, é isso? Não, o que não crê, vem comigo, já está julgado. Como assim? Não entendi não. Não vai ser amanhã, é agora. O que ele está dizendo é o seguinte: não é quase. Se tem Jesus, céu. Se não tem, inferno. Não tem quase. É tudo ou nada. É sim ou não. E o texto diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pô, irmão, isso é muito forte. A Bíblia diz que um dia será julgado.
que talvez será julgado. Não, não, não. Deus não trabalha com quase. O que a Bíblia está dizendo é: não crê não, não tem um filho não, não aceitou Jesus não, não nasceu de novo não, não tem um novo coração não, já está julgado. Aonde que está o mais ou menos? Aonde que está o em cima do muro? Aonde que está o quase? Você percebeu que Deus não tem quase, irmãos? Quem está entendendo isso aqui? Ou é, ou não é. Eu queria, para fechar, que você abrisse comigo Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo de número 3, o verso de número 16, um dos textos mais lindos da Bíblia. Apocalipse capítulo 3, o verso de número 16, o texto vai dizer de forma muito clara, quando o Senhor Jesus está escrevendo ali a carta para Laodiceia, e ele vai falar algo muito forte. Ele vai dizer mais ou menos o que eu falei aqui nessa noite. Olha o que ele diz. Apocalipse 3,16. Assim porque és morno e nem és quente, aliás, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas espera aí, nem frio nem quente. Estou pondo no extremo. Frio está aqui, o quente está lá, sim ou não? Qual que é o mais ou menos? O morno. Qual que é o quase? O morno. Aí o Senhor Jesus está dizendo aqui para o anjo da igreja, para o líder da igreja de Laodiceia: uma vez que vocês não são nem frio e nem quente, é morno, está no quase, em cima do muro, no mais ou menos, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, meu amado, o que o Senhor Deus está dizendo essa noite é: eu não quero te vomitar, eu quero te receber no céu, mas deixa de ser frio, deixa de ser morno, melhor dizendo, deixa de viver no quase, porque queria que você ficasse de pé e abrisse comigo o último texto dessa noite, Hebreus capítulo de número 10, o verso de número 31. Hebreus 10, o verso de número 31. Vamos começar no 30. Hebreus 10, verso de número 30 e 31. Olha o que ele vai dizer. Hebreus capítulo 10, o verso de número 30 diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Vamos ler junto esse último versículo? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mais uma vez, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mais uma vez, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo? Ele é bom, mas ele é severo. E se nós caímos na mão dele com bondade, ele tem salvação. Mas se cairmos na mão dele, querido, no vivendo no quase, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos alertado a não viver no quase. Senhor Deus, ensina-nos a viver o se ensina ou não. Senhor Deus, nós não podemos brincar de sermos cristãos. Aprendemos nessa noite que o quase não nos leva a lugar nenhum. Aliás, pode nos levar para um endereço que ninguém quer ir. Então, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, a começar de mim, que nós possamos ser uma igreja que possa verdadeiramente viver o que o Senhor nos ordena. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o quase não seja parte da nossa vida, que a nossa vida seja realmente uma carta viva do Evangelho. Pai, muito obrigado, porque o Teu Santo Espírito nos conduz em triunfo, o Teu Santo Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Por isso, Pai, nós precisamos do Senhor e queremos te pedir perdão, porque muitos, a começar de mim, muitas vezes vivemos no quase. Pai, tem misericórdia de nós, que possamos sair daqui e aprendendo e vivendo e praticando que o quase não é de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ensina-nos a viver a Tua palavra, porque um dia nós queremos estar nas Tuas mãos, mas não nas mãos de um Deus severo, mas nas mãos de um Deus bondoso. Assim nós oramos no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? E amém. Aplauda o Senhor Jesus.